Robert Talks. News, fashion, inspiration, people. George Robert Talks. Uma produção da GRT em parceria com a Flyby Agência Digital. Está no ar o programa George Robert Talks. Minha entrevistada de hoje traz em seu currículo mais de 3 décadas de trajetória artística. Ela é uma artista brasileira radicada na França, conhecida por sua atuação como cantora, compositora, escritora, produtora, dubladora, atriz, apresentadora e empreendedora cultural. Com seu trabalho, conquistou prêmios e faz a diferença na vida de muitos. Seu mais recente projeto toma projeção no cinema por defender a causa de pessoas autistas. Hoje vamos conhecer a trajetória de Ana Torres. Confira. George Robert Talks. E seja muito bem-vinda, Ana Torres! Puxa, obrigada, muito obrigada, prazer enorme estar aqui. Ana, o prazer é todo meu estar de frente com uma mulher que contribui, conscientiza, é fantástica no que faz. Hoje, morando fora, já tem aí uma trajetória. E olha, por trás de todo esse sucesso, tem uma mulher bem-sucedida, fazendo bastante coisa, se realizando fora do Brasil. Então, eu te convido a fazer uma viagem ao passado. Conta pra gente, tira essa nossa curiosidade e conta quem é a Ana Torres? Como foi a infância da Ana Torres? Uau! Aí você foi longe. A minha infância foi uma infância, assim, eu posso dizer, e por isso que eu acho que nós, adultos, temos que realmente cuidar da infância das crianças, porque a infância é sagrada. Então, eu tive uma infância que eu brinquei muito. Eu sou do interior do estado do Maranhão, Lago da Pedra. Eu morava numa rua que se chama Banho Serra, Rua Banho Serra, e atrás da nossa casa tinha uma serra enorme. E a minha cidade é chamada Lago da Pedra, mas é uma cidade cercada por serras. Poderia ser considerada o Lago das Serras, né? Aham. E eu acho que isso, de certa maneira, contribuiu para a minha vontade de ver depois além das serras, essa vontade de sair de Lago da Pedra, apesar de ter gostar muito da minha infância, de ter vivido até os 13, 14 anos em Lago da Pedra, eu tinha o sonho de ser cantora, algo que era realmente inesperado para uma menina do interior do estado do Maranhão querer ser cantora. Eu subia na sacada da minha casa, na laje da minha casa, e fazia a Xuxa, eu imitava a Xuxa. Eu ficava cantando, eu imitava o Michael Jackson, no início dos anos 80, estava num sucesso do Thriller, e eu brincava de ser Michael Jackson. E essas coisas de criança, e esse sonho que eu não sei de onde que veio, que eu considero que na música, assim, a minha vida, meu contato com a música é uma coisa assim, é sagrada, é divina, porque eu não lembro do antes da música. Não. Eu brincava de mamadeira e queria ser cantora. De onde veio isso? Eu não sei, porque na minha casa nem minha mãe, nem meu pai eh, eram aspirantes à música. A minha mãe comprava uns LPs do Roberto Carlos, lá em casa tinha uma radiola, e eu já tinha um senso crítico desde pequenininha, porque eu lembro que uma vez a minha mãe colocou um LP de um artista que eu não lembro bem, e que eu não gostava. Eu peguei a mamadeira e derramei em cima do LP. Quando a minha mãe chegou, estava... porque eu não gostei. Então eu tinha uma coisa incrível, eu não tenho essa linha
divisória do antes e depois da música. A música sempre existiu na minha vida. Eu pegava escova de cabelo e brincava como se fosse um microfone. E aí, assim, quando eu fui para São Luís, é que eu tive o mundo se abriu, né. Tive o contato com outras músicas, com a música, né, que vinha da FM, e aí, depois de uma certa época eu bati na porta de várias bandas de bailes com 17 anos, e eu fui recusada por todas elas, né, e é muito engraçado, assim, porque nessa época, a lambada estava estourada no mundo inteiro, e eu imitava à perfeição a Lualva, que depois se tornou minha amiga, olha que loucura, que ironia do destino. Eu Verdade. imitava à perfeição a Lualva, eu falei: "Lualva", eu te imitava e eu fui recusada por algumas bandas e uma única só que me deu a minha oportunidade de ouro, que eu comecei a cantar, então as outras bandas viam que eu imitava a Lualva, chorando se foi quem um dia só me fez chorar. E aí, começou as bandas começaram a irem atrás de mim, me propondo cachês 3 vezes mais altos, e eu era muito fiel, apesar de, nessa época, eu ajudava a minha família, financeiramente, porque meu pai acabou perdendo tudo, meu pai trabalhava com agricultura, pecuária, enfim, foi uma fase muito difícil na minha vida, a minha entrada na música, né. Eu antes das bandas, como eu fui recusada pelas bandas, eu comecei a cantar seresta. Uhum. Boemia, aqui me tens de regresso. Cantava várias horas e horas e horas. Eu já não aguentava mais. Falei: "Nossa, eu quero mudar de não de profissão, continuar na música, mas conseguir fazer outras coisas que não puxe tanto da minha voz". E aí eu comecei a cantar em banda de baile, porque uma banda me deu a oportunidade, e aí comecei a cantar em bandas de baile. Dali não demorei muito tempo, eu, comecei a cantar MPB num barzinho e tudo, e lá um produtor me viu, adorou meu trabalho, me convidou para fazer, para cantar bossa nova. Olha que loucura, eu falei: "Bossa o quê? Bossa nova", eu nem conhecia, não sabia o que era a bossa nova. E daí eu comecei a pegar um repertório enorme, cantado pela Leila Pinheiro, para um montão de gente, e, comecei a cantar Roberto Menescal, o Barquinho e tudo, e não mal sabendo que anos depois, mais tarde, eu conheceria o Roberto Menescal e começaria a trabalhar com o Menescal. Eu fui convidada para cantar um CD produzido pelo Menescal, e daí o Menescal me convidou para fazer um CD inteiro para ser lançado no Japão. Bom, infelizmente não deu certo, Uhum. mas foi uma grande honra ter trabalhado com o Menescal. Antes disso, eu já havia trabalhado com o Oswaldo de Montenegro, em São Paulo, enfim, esse é um pouco do meu início, né. Com toda essa bagagem na música, não para por aí, né? Olha, você é cantora, compositora, escritora, produtora, dubladora, atriz, apresentadora, empreendedora musical. Com tudo isso, lá atrás na infância, como ficou a escola? Como foi a sua vida acadêmica? Estudei até eu fiz fac comecei fazer faculdade de música em São Paulo, mas eu estudei. Fui a fundo nos estudos, né, eu estudava em Lago da Pedra numa escola particular, a São Francisco de Assis, era uma escola da igreja católica, e aí estudei, até a sétima série em Lago da Pedra, e em São Luís, a gente foi para São Luís para poder, tentar outras oportunidades, quem sabe trabalhar e tudo mais. Daí em São Luís eu estudei a oitava série, como meu pai estava numa situação financeira bem complicada, eu fui estudar no SEMA, que era uma escola
que era as aulas eram televisionadas, e como eu tive uma base muito boa na Escola São Francisco de Assis, eu, fiz o teste para estudar na Fundação Bradesco e passei, e fiz o segundo grau na Fundação Bradesco. E daí fui para São quando eu fui para São Paulo, eu fiz teste na Escola Livre de Música, na Universidade Livre de Música, Uhum. que é uma universidade de música clássica e popular. E aí eu fui estudar canto, porque como eu trabalhava muito com a minha voz, sempre trabalhei com a voz para sobreviver, eu precisava de técnica vocal. Então, na Universidade Livre de Música, eu foi lá que eu aprendi um pouco da técnica vocal que eu tenho hoje. Bom, você mencionou que é a primeira pessoa em sua família a se interessar pelo mundo artístico. E única, E única. e única. Durante o processo, houve a dúvida, a desistência ou não? Era o que realmente queria. Nunca, nunca. É incrível essa paixão que eu tenho, porque, assim, eu nunca tive aquela famosa mãe de Missy, que a minha mãe nunca me acompanhou para nem quando eu tinha 14 anos, foi quando eu cheguei em São Luís, e que eu fazia teste nas bandas e tudo mais, eu ia sozinha, com muita determinação. É por isso que eu falo, não fui eu que escolheu a música, foi a música que me escolheu. E aí, eu nunca tive isso, sabe, de alguém que me acompanhasse, que me levasse. Eu lembro até que quando eu passei na Universidade Livre de Música em São Paulo, eu liguei para o meu pai dizendo: "Puxa pai, passei na Universidade Livre de Música, vou estudar música". E aí ele falou assim: "Ah, que bom", mas assim, sabe aquele tom mas quando, minha filha, que você vai fazer uma faculdade séria? Ah, Eu falei: "Pô, pai, a música", e eu lembro que minha irmã sempre me falava: "Ana, eu sei que você adora música, mas música não dá nada, né, não é uma profissão, não, né, não tem futuro a música. Por que que você não faz uma faculdade séria?" A minha irmã mais velha falava sempre me falou isso. E eu sempre fui muito determinada, e eu não me arrependo de maneira alguma em ter mudado o curso da minha vida, de ter sempre seguido, de ter sempre sido determinada com relação à música, né. Então, daí eu falei: "Eu vou sobreviver de música, então tá". Tipo, por isso que eu tenho essa coisa de ser versátil, né, polivalente. Porque, pintava jingle publicitário, eu trabalhei com jingle publicitário, eu trabalhei, fazendo, a trilha sonora do filme da Lúcia Murat, Doces Poderes, com Arthur Verocai. Tudo que surgia eu fazia, dublagem infantil, fiz algumas poucas dublagens, mas fiz um longa-metragem, da Warner, que é Cats Don't Dance, Gatos Não Sabem Dançar, e fiz a voz cantada da personagem principal, a senhorita Dimple. aham. Pintava, tipo, na época eu morava no Maranhão, cantei em banda de baile, cantei em trio elétrico, cantei para mais de 300.000 pessoas cantando axé music, cantei bossa nova, cantei jazz em São Paulo. Então eu tenho um leque muito variado. Trabalhei com Oswaldo Montenegro fazendo o musical Noturno, fui menestrel do Oswaldo quando eu cheguei em São Paulo. Depois eu fiz o Casas de Cazuza, um musical em São Paulo. A gente foi para o Rio de Janeiro, fez Canecão, a gente foi para Minas, viajamos o Brasil, o interior de São Paulo, sobretudo. Enfim, então, isso me possibilitou a ter, ser versátil, a não recusar. Fiz back vocal para o Vavá, que era um cantor de pagode, ele era sócio do irmão, depois ele fez uma carreira solo. Então, quando ele começou a carreira solo, eu fui fazer back vocal para ele, né, quer dizer, eu tenho uma vasta experiência em vários segmentos dentro da arte, né, dentro da música. Verdade. E com essa carreira linda a nível Brasil,
Quando surgiu a ideia de deixar o Brasil e recomeçar na França? Olha, eu morava no Rio de Janeiro eu estava com uma produtora, a Miriam, que me apresentou ao Boto. Boto é um grande baterista que tocou muito tempo com a Tânia Maria, que é uma grande cantora de jazz, é maranhense, morava aqui em Paris, agora ela voltou a morar no Brasil. Mas ela é muito renomada dentro do jazz. E Uhum. o Boto viu o meu trabalho, falou: Nossa, você canta muito bem, Ana. Vou te apresentar um pianista, amigo meu que mora lá em Paris, que tem contato com umas gravadoras e tal. Ele me apresentou o Marcos Rezende. E o Marcos ouviu meu CD, falou: Nossa, maravilhoso, vou levar para a Iris Music, Uhum. lá em Paris. E aí trouxe a Iris Music, ficou super interessada em lançar o meu CD aqui em Paris. Daí ele falou: Ana, olha, você tem que aprender a falar em francês, porque lá na França as pessoas não gostam muito de falar inglês. Eu falei: Bom, eu não falo inglês, então eu tenho que aprender a falar francês mesmo. E aí comecei, aí eu não tinha grana, né? O que que eu fiz? Fui na Aliança Francesa lá, na época eu morava no Rio de Janeiro, fui na Aliança Francesa e falei assim: "Olha, eu estou precisando muito falar francês, mas eu não sei, mas eu não tenho grana, daria para a Aliança Francesa me patrocinar?" Eles me deram uma bolsa, e aí eu comecei a estudar francês e tudo mais. E aí nisso o Marcos desapareceu, nunca mais perdi o contato do Marcos. Eu tinha dado a minha master, que na época a gente prensava o CD com uma master, tinha o fotolito da capa e tudo mais, tinha mandado todo o material para ele trazer para Paris. Aí de repente o Marcos desapareceu, não perdi de vista o Marcos Rezende. E aí ligava, aí eu falei com o Boto falou: "Ana, olha, o Marcos está morando em Nova York e não está mais em Paris". Eu falei: "Meu Deus, meu master foi o que eu mais vendi no Maranhão, meu CD eu fiz cassete, eu fiz LP, eu fiz CD, foi o que mais vendeu no Maranhão. Como é que eu faço para recuperar meu master?". Tenta falar com o Marcos". Aí, de repente, eu consegui falar com o Marcos falou: "Ana, olha, o teu master está lá com a Iris Music, mas eu vou te dar uma triste notícia, a Iris Music faliu". Aí eu falei: "Como que eu faço? Eu tenho que pegar meu master, é o que mais vende no Maranhão". Você acredita que eu vim para Paris em busca de um master? Acredito. Olha, eu vim em busca de um master. E aí, na época, eu já estava morando em São Paulo, Hã. fazendo casas de casusa, viajando e tudo, ganhando uma graninha, jogando capoeira no cordão de ouro e tudo mais. E aí eu falei: "Meu, eu tenho que ir para Paris". E aí, passagem, batalhei, consegui apoio do governo do estado do Maranhão, para financiar as minhas passagens. E onde que eu vou ficar em Paris? Não conheço ninguém em Paris. Meu Deus do céu, o que fazer? Aí um amigo lá do cordão de ouro, da capoeira, falou assim: "Ana, eu falei para ele que estava indo para Paris: "Você vai ficar onde?". "Eu vou ficar no albergue da juventude". Ele falou: "Não, meu, eu vou te dar um contato do mestre Gato", porque a capoeira é uma coisa meio cooperativista, sabe. Aí: "Vou te dar o contato de um aluno do mestre Gato e tudo". E aí falei com o aluno do mestre Gato, Patrick, e o Patrick falou assim: "Ana, não tenho mais espaço na minha casa para te receber, mas tem um aluno". Olha como é que é a vida, olha como é que é a vida. "Tem um aluno meu que está alugando um quarto no apartamento dele". Esse aluno era nada mais, nada menos do que o filho do Augusto Boal, um grande mestre do teatro dos oprimidos, que fez o teatro Opinião, com a Nara Leão, com a Maria Bethânia e o João do Vale, que é meu conterrâneo, que depois eu até fiz um CD em homenagem ao João do Vale, que é o compositor de Carcará, né. E aí o Julião me recebeu, falou assim, ligou, falou: "Ana, quando que você vem?". "Venho, né, em julho, de 2000. Hum. Você se importa em ficar sozinha no apartamento?". Falei: "Nossa, que confiança, ele não me conhece", porque eu vinha de alguém da capoeira, enfim.
E aí acabou que o cunhado dele me recebeu, passou um dia comigo no apartamento, me explicou como que funcionava tudo, e aí foram de férias, me deixaram 2 meses no apartamento, numa confiança, fiquei e aí depois disso, o Augusto Boal veio para Paris com o Samba Ópera da Carmen, eh e para o Opéra de Paris, conheci, falei do João do Vale, falei de uma vontade que eu tinha de gravar um CD em homenagem ao João do Vale. Ele me contou outras histórias do Teatro Opinião, com a Nara Leão, com a Maria Bethânia. Olha que sorte! E aí eu fui ligando para as pessoas aqui em Paris, amigos de amigos do Brasil, tem uma parceira minha que trabalhou muito tempo no escritório da Marlene Matos com a Xuxa e tudo mais, a Vivian Pio, e a Vivian me deu vários contatos e outras pessoas foram me dando contatos. E aí fui conhecendo as pessoas. Onde que eu caí? Na Loalva, Loalva Braz, do Kaoma. A Loalva, falou assim, eu ta fiz fui como eu fiz 2 grandes musicais, o Noturno e o Casas de Cazuza, ela falou: "Ana, você dança?" Eu falei: "Olha, eu danço, mas a minha profissão mesmo é cantar". Ela falou assim: "Você não quer vir para o Marrocos dançar lambada comigo?" Eu falei: "Olha, que ninguém me veja dançando". Eu fui para o Marrocos dançando lambada, eu fui dançar lambada com a Lualba no Marrocos. Voltei para Paris, eu assim ingênua, achando que brasileiro é assim, acha que roubo só existe no Brasil, né. Aí fui para o Marrocos, todo o meu dinheiro era na época ainda não era euro, era travel, a gente estava numa transição do franco para o euro. Botei todo o meu dinheiro dentro da mochila e despachei a mochila. Quando cheguei em Paris, a mochila não tinha dinheiro nenhum, estava zerado. Eu falei: "Meu Deus, que ingenuidade da minha parte". Estava em Paris sem um centavo, começando a conhecer as pessoas. E aí foi uma loucura, assim, eu falei: "Meu Deus do céu", aí ainda bem que era a trupe da Loalva, dos dançarinos da lambada, e a gente rachou o táxi, e aí eles pagaram, né, o táxi, eu não precisei pagar. E aí fui ligando para todo mundo, dizendo assim: "Vocês não querem uma faxina? Eu tô sem grana". Ainda bem que não roubaram o meu Visa, né, meu cartão de crédito. Aham. Então eu fui me oferecendo para fazer faxina e ninguém queria. Uma amiga queridíssima que estava dançando me emprestou uma grana, e aí Deus é tão maravilhoso. Eu comecei a bater no Divan du Monde, em algumas salas que tínhamos no Blue Note e tudo mais, e comecei a trabalhar, e comecei a ganhar dinheiro, comecei a conhecer as pessoas. E aí eu comecei a conhecer as rádios, Rádio Nova, Rádio Latina, e foi na Rádio Latina que eu conheci o meu marido, que é diretor musical, programador musical da Rádio Latina. Olha que loucura. Olha que coisa boa. E fez. É, não, é E ele é um francês. ele é francês, de origem italiana, e olha que loucura, a coisa mais louca é isso, assim, eu fui conhecê-lo, na rádio para levar meu trabalho e tudo mais, e me perdi. Eu falava muito pouco francês. Uhum. Eu falava muito pouco francês e ele me dava um endereço e eu entendi errado, porque tem Bercy, Italy, Ivry, tudo é aí, e eu confundia, quanto mais eu ligava para ele, eu mais me perdia. Ele falou: "Onde que você está? Vai lá na placa, olha qual rua, tal número, eu vou aí te pegar". Foi me pegar. E aí, conheceu meu trabalho, gostou muito do meu trabalho, e aí, eu convidei ele para vir me assistir no Divan du Monde e tudo mais, e depois, ele não foi, nem na primeira, nem na segunda, nem na terceira. Eu falei: "Nossa, esse cara tá furão demais. A última vez que eu ligo, você não quer vir", porque diretor, eu queria que ele conhecesse meu trabalho como artista e tudo mais. E eu só sei que ele acabou me convidando para sair para jantar, com uns amigos e tudo mais, aí, bom, rolou um clima e acabou rolando um namoro, e tá até hoje, né, 26 anos de namoro. 6 anos juntos, como a gente sabe, trocar o Brasil por outro país
é necessário saber ao menos um pouquinho de como vai se comunicar, né? Tem que ter ali a ideia do idioma, estudar um pouco a cultura, porque com certeza é um choque cultural. É verdade. É um Apesar da França ser um país, vamos dizer, ocidental, quando a gente chega aqui, são outras regras, o francês tem várias coisas de politesse e tudo mais, que muda muito do Brasil. O brasileiro é muito alegre, tudo, mas é outro jeito de viver, e tudo mais. E aí a gente vai se adaptando, e saber o básico é muito importante, pelo menos saber se esforçar em querer, se comunicar em francês é muito importante. Eu tinha estudado bastante na Aliança Francesa, tanto do Rio quanto de São Paulo, e eu realmente, acho que foi muito interessante ter chegado aqui com uma certa base. Eu já sabia construir frases e tudo. As pessoas, quando começavam a falar rápido, aqui eu não entendia, mas isso, com o passar do tempo, você vai educando o teu ouvido, né, habituando. E outra coisa, uma coisa que eu recomendo sempre para quem quer imigrar, é ir sempre com o coração aberto, com um sorriso aberto, com vontade de fazer, com vontade de aprender. Acho que é fundamental levar isso na bagagem, né. verdade. E com isso, gente, olha, há muito tempo já vivendo na França, construiu uma carreira internacional marcada pela fusão entre a música brasileira, o jazz, o soul, o samba e os ritmos do Nordeste, levando a sua arte para diferentes países. E é sucesso nacional e internacional e faz toda a diferença. Já lançou 21 álbuns, participou de diversos projetos musicais, apresentando-se em países como França, Brasil, Estados Unidos, Reino Unido, Espanha, Marrocos, e em cidades Paris, Nova York, Washington, Miami, Londres, Madrid, Dubai e outros. Ela é sucesso por onde passa. Ana, estava escrito. E para vocês que estão nos assistindo hoje, aqui nesse momento, quer saber mais sobre a vida da Ana, sobre os projetos diários que essa mulher, que é sucesso absoluto, vem contribuindo para a vida de muitos? Fica na tela o Instagram, para que você possa segui-la e entre em contato. Dessa forma, diariamente, você vai saber tudo que Ana Torres vem trazendo como projeto e a diferença que vem fazendo no teatro, cinema, TV e muito mais. A gente vai para um rápido comercial, não sai daí que a gente volta já já. Robert's Thoughts. Tem dificuldade em dar conta das demandas do seu negócio e ainda ter que cuidar do design e comunicação? Na Flyby Agência Digital, a equipe atende os seus desafios, cuida do seu design, conteúdo digital e do seu website, para que você foque no que realmente importa. Conte com um parceiro que se molda às necessidades do seu negócio, ajudando a você transformar sua presença digital em forma profissional e transparente. Vamos cuidar do seu digital? Fale com a Flyby. Bem-vindos à barbearia do Carioca. Nosso ambiente aconchegante garante uma experiência agradável e descontraída. Cortes de cabelo a partir de R$ 45 e cabelo mais barba por apenas R$ 80. E também oferecemos vários serviços para ajudá-lo a encontrar o estilo que melhor se adapta a você. Venha nos visitar e experimente nossos serviços excepcionais a preços acessíveis. Você merece essa experiência. Got a leaky faucet, clogged gutter, or damaged roof? Sometimes you just can't fix it yourself.
or hire a husband for a day handyman services tackle all your home problems. For over 15 years, we've been helping homeowners across New Jersey, New York, Pennsylvania, and Connecticut with quality repairs you can trust. Call us and say you found this ad and get 15% off all services. Call G&L Construction Pros today. George Robert's thoughts. Estamos de volta dos nossos comerciais e hoje eu estou de frente com uma mulher, com uma artista brasileira, reside na França, é sucesso absoluto por onde passa, o seu nome é uma marca e por onde ela passa, ela faz toda a diferença. Ana Torres, no ano de 2024, gente, ela viveu momentos marcantes em sua carreira internacional ao participar do encerramento dos Jogos Paralímpicos de Paris, em uma apresentação realizada na Unesco, levando sua voz e a cultura brasileira em um dos grandes eventos internacionais daquele ano. Como foi para você? Como surgiu esse convite em participar dos Jogos Olímpicos, levando a sua voz e um pouco da nossa cultura? Na realidade, eu compus a música Um Mundo Diferente para homenagear os atletas paralímpicos. E aí eu fui convidada para participar da Casa Brasil, em Paris, que era para os Jogos Olímpicos, e eu não podia, infelizmente, eu ia para a Itália, ia ficar quase um mês na Itália, e aí eu falei: "Mas eu quero muito participar da Casa Brasil para os Jogos Paralímpicos", porque eu fiz a música para os Jogos Paralímpicos. E aí eu fui cantar nos Jogos Paralímpicos. E aí teve uma produtora que soube dessa música que eu fiz para os Jogos Paralímpicos, e no encerramento da Unesco, dos Jogos Paralímpicos lá na Unesco, eles me convidaram para participar. Tinham outros artistas franceses renomados, conhecidos, tinha até o filho do Joey Dassin, que é conhecidíssimo. No Brasil se conhece muito a música do Joey Dassin. "Et si tu n'existes pas, dis-moi pourquoi je t'existerai". Oh, na, 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 na. E o Jonathan da Sun estava participando, infelizmente o Joey da Sun já faleceu, já faz um certo tempo. E o Jonathan estava lá, tinham outros artistas renomados franceses, e foi muito interessante. E a Unesco, assim, acabou se tornando uma casa que eu, tive um certo contato e tudo mais, e graças a esse contato, hoje eu posso dizer que, os Lençóis Maranhenses, se tornaram patrimônio natural da humanidade. Eu fiz a intermediação do governo do estado do Maranhão junto à Unesco, estava lá como intérprete e tudo mais, ajudei muito nesse contato do governo, e hoje os Lençóis Maranhenses tem o título de Patrimônio Natural da Humanidade, né. E aí depois uma embaixadora da Unesco, embaixadora pela paz, a Guila Clara Quessius, me convidou, pra fazer um projeto com ela, e eu dei a sugestão de fazer uma música homenageando as mães do planeta Terra, porque a base, a origem da Uhum. vida vem da mãe. Então, eu acho que essa onda de feminicídio, essa falta de reconhecimento às mulheres é uma coisa absurda, é absurda. Só lembrar de que se não existissem o útero, se não existissem as mães, não existiria a vida, não existiria a humanidade, né. Então, a música The Mothers of the Earth foi uma música que eu compus, eu dirigi, né, o clipe da pra Guila Clara que isso eu estou interpretando junto com ela.
e fiz toda a produção desse trabalho para Guila Clara que Suzy, cantamos na Unesco, cantamos lá na ONU, na Suíça, na Unesco da Suíça também, e foi uma coisa maravilhosa. Cantamos no Senado aqui, cantamos em vários lugares interessantes. Com isso, a sua só se estendeu o seu sucesso internacional, porque você ganhou destaque no cenário internacional com sua participação em projetos relacionados ao que você falou, à ONU, além da presença no universo do Grammy Awards. Em 2025, a sua canção Um Mundo Diferente É, Soul Friend. foi escrita em consideração, foi inscrita para consideração ao Grammy Awards na categoria The Best Song for Social Change. The Best Song for Social Change. Em 2026, Ana também teve uma nova inscrição relacionada ao Grammy. Exato, essa música. Que coisa maravilhosa. É, foi muito legal. Essa é uma categoria nova do Grammy, Best Song for Social Change, é uma categoria em homenagem ao Harry Belafonte, que é um dos compositores da música We Are the World, que é um dos elaboradores desse projeto, junto com Quincy Jones, Michael Jackson e Lionel Rich. Eles até convidaram o Stevie Wonder, mas infelizmente não foi possível a participação do Stevie Wonder compondo, mas ele cantou na música We Are the World. E o Harry Belafonte é o homenageado desse prêmio, é um prêmio, vamos dizer, extra dentro do Grammy, e o modo de funcionamento dessa categoria também é diferente. Ele é tipo assim, você participa, você se inscreve, se você for aprovado, você fica, vamos dizer, aguardando o resultado final, né, do ganhador, né. Infelizmente eu não ganhei, mas participei da cerimônia do Grammy em 2025, assisti às 2 cerimônias, são 2 cerimônias, e é algo fantástico, nunca tinha imaginado, já pensou? Aquela menina lá de Lago da Pedra que subia em cima da casa para cantar, que ninguém nunca botou menor fé, lá vendo de pertinho Stevie Wonder, a Diana Ross, a Shakira, a Beyoncé e toda essa turma que está no auge do auge do auge. Você fala assim: "Gente, que coisa incrível, eu estou vivendo um dia de sonho". Foi a coisa mais incrível do mundo. Só estar lá, né, só participar foi incrível. O mais bonito, Ana, é que você tem a oportunidade em viver isso tudo, não esquecendo de algo que é muito importante, das suas raízes. A gente Ai, tem uma era que a nossa tecnologia não era igual é hoje. O nosso maior veículo na época, lá atrás, era a televisão, jornal, revista e gibi, e os livros que ali a gente tinha a oportunidade em aprimorar o vocabulário e indo para a escola, a gente com certeza tinha toda aquela educação acadêmica, mas olha como você caminhou, a caminhada foi longa e hoje você mora em Paris ainda, tem uma família e com isso você se dedica a projetos sociais também que beneficiam, começa dentro da sua casa e também beneficia a outras pessoas. Você com seu trabalho, você leva consciência. é verdade que eu antes do autismo da minha filha, né, minha filha tem 16 anos, e eu já tinha um lado altruísta de cantar em associações de deficiências visuais, o CADEVI em São Paulo, cantei já no Rio de Janeiro em orfanatos, e já que chegando aqui mesmo em Paris, cantei em hospitais, na parte da geriatria das pessoas idosas e tudo mais. E mas com a chegada da Mariana,
foi impressionante. Inclusive o projeto da cigarra autista, eu fiz esse projeto, foi meio que uma maneira de uma autoterapia, sabe. E aí Uhum. eu comecei a fazer o projeto e, como eu já tinha trabalhado para a Warner fazendo dublagem, eu fiz uma voz da senhorita Dimple fiz as poucas vozes cantada e não falada, né. E aí eu falei: "A Mariana precisa muito mais do meu sorriso do que das minhas lágrimas". Foi daí então que eu comecei a brincar mais, fazendo vozes e tudo mais. Então, no projeto da Cigarra Autista eu faço 11 vozes. Sei que alguns me olham estranho e me jogam repelente. E basta só minha presença pra deixá-los descontentes. Gostaria que me olhassem e me ouvissem com atenção. Tem a narradora e eu faço voz indígena, eu faço voz do tamanduá, do macaco prego, da formiga, da cigarra, da rainha das formigas, é tanto personagem, cachorro do mato, e eu faço várias vozes, né. E aí, eu percebi que esse projeto tinha uma força gigantesca, não só para me ajudar, psicologicamente, mas para ajudar outras famílias que atravessam, essa mesma situação difícil que é, porque não é fácil receber um diagnóstico Verdade. do autismo, né, e aí eu falei assim: "Puxa, eu posso através desse projeto abrir portas para falar das dificuldades que é, a dificuldade já em casa, porque é um enigma lidar com a minha filha não é verbal, hoje ela está muito mais tranquila, mas a gente já passou por momentos dificílimos, mas de muitas dificuldades da casa ser praticamente toda quebrada, porque é um conflito interno. Então ela, em primeiro lugar, ela é a vítima. Eu sou o segundo lugar, ela é a primeira vítima, né, então eu não devo me vitimizar, porque em primeiro lugar é ela que está sofrendo. Então, depois disso tem o olhar da sociedade. Hoje em dia, pelo fato de se falar mais e mais e mais sobre o autismo, as pessoas estão com muito mais empatia, né, com relação a tudo isso. Mas eu já encarei situações dificílimas e quando você está no início, você tem muita vergonha de se expressar, de olhar, de tudo mais. Depois de um certo tempo, você vai amadurecendo e você fala assim: "Epa, ninguém paga as minhas contas, ninguém tem o direito de me olhar, de me rebaixar". Hum, Então, você vai criando uma crosta, uma coraça, que vai te dando uma força e você olha, você derruba uma pessoa só com um olhar. verdade. Porque tem momentos que a gente tem que se defender, então, tipo, para não brigar, você olha, a pessoa já ali, ela já baixa a guarda. E outra, você tem que sensibilizar os governantes, as administrações públicas. Tem que ter, estruturas para receber as pessoas autistas, não só as crianças, porque o autismo não é uma doença, ele não tem cura, ele é para a vida inteira. O autista, ele pode fazer muitos progressos, muitos, tem níveis de suportes 3 que passa a ser nível de suporte 2 ou um, né, então tem a possibilidade de evolução, e o acompanhamento é a base para essa evolução. Se só os pais se viram em casa para a evolução dessa criança, pode sim evoluir, mas muito melhor é ter os cuidadores, é ter os centros adaptados, com psicólogos, com fisioterapia, com fonoaudiólogo, com estrutura total para receber essas pessoas, essas crianças, esses adultos para a sua evolução, ensinar autonomia, enfim. Então, os pais de crianças autistas, eles se confrontam com vários desafios em casa, na rua, com os governantes lutando para que eles olhem para o lado de cá,
Então é Uhum. uma batalha grande, sabe, Jorge? Eu entendo. E a batalha é tão grande e você, eh, se projetou com toda a preocupação em trazer um livro em francês e outros idiomas também, para conscientizar a outras culturas. Quantos idiomas hoje você tem lançado o livro e a gente sabe que esse livro chega à mão de muita gente e as pessoas te procuram, porque é um projeto lindíssimo e hoje já está tomando aí as telas do cinema. Conta É. pra gente aí, quantos idiomas a gente tem a Cigarra Autista? A Cigarra Autista já tem 5 idiomas no livro, que vem com o CD, né, português, mandarim, francês, inglês, espanhol. E todos esses projetos, eles são, livro, CD dentro, que é um CD audiobook, e tem um CD radiofônico, com minha voz normal, porque lá eu faço voz de cigarro, de formiga e tal, e geralmente as rádios não querem tocar muito. Então eu fiz um CD radiofônico. E aí eu fiz um musical em português e francês, fiz um outro musical e outro projeto, que é o de Natal Hum. também, que é o livro CD de Natal, e o musical também. E agora eu estou muito feliz em anunciar que tem o curta-metragem da Cigarra Autista em 9 idiomas. Eu acrescentei, fiz, português, francês, inglês, espanhol, mandarim, italiano, alemão, eh, ver se eu não estou esquecendo mais alguma língua. Tem o japonês, que eu acrescentei agora, e o árabe. E em breve eu estou procurando já fazer o coreano, ainda vou fazer o coreano e quem sabe o russo, porque a cigarra autista, ela tem que ganhar o mundo, o objetivo é esse, de sensibilizar o mundo. É impressionante, eu cantei em alemão, eu não falo um A em Ah, alemão, mandarim também eu não falo, italiano eu falo um pouquinho de inglês, falo um pouco de espanhol, francês, óbvio, e português. Mas do que eu vejo, Jorge, é que as pessoas falam assim: "Que projeto lindo! Puxa vida, aqui na Alemanha você tem que fazer o projeto inteiro em alemão". Olha, não sei se vou fazer inteiro, mas já foi uma grande experiência cantar uma música, mas o que eu vejo é que as pessoas eu lancei o projeto em mandarim no Centro Cultural da China, aqui de Paris. E as pessoas se emocionaram, choraram, ouvindo o projeto. A gente cantou algumas músicas, eu lancei o e foi lindo, eles fizeram um dia especial da cigarra autista no Centro Cultural da China, aqui de Paris. Fui convidada para vários projetos da China, vários eventos da China aqui em Paris. Então, o que eu vejo é que o mundo está precisando dessa mensagem. As é. pessoas estão precisando dessa mensagem de inclusão, de sensibilização, sabe? Então, eu fico mais e mais entusiasmada. E olha, estou fazendo esse projeto do meu próprio bolso. Eu vendi um apartamento no Rio de Janeiro e Aham. tenho investido nesse projeto, e eu fico tão feliz em ver esse resultado das pessoas, de estar ajudando associações no Maranhão. Sempre que eu posso, eu estou dando uma contribuição, né, criei uma coleção inteira de moda, infelizmente eu não consegui patrocínio para isso, mas eu criei uma coleção inteira de moda vestindo o autismo, né. Que le E aí, o que eu quero é realmente contribuir, utilizar da minha música para ajudar a causa. Agora, para quem está nos assistindo neste momento, como nossos telespectadores conseguem a obra?
Pois é, o projeto inteiro estava disponível na minha antiga, gravadora, Uhum. que era a Believe Digital, e a Believe simplesmente tirou o meu repertório, quer dizer, eu saí da Believe, e a Believe tirou o meu repertório inteiro. Eu estava com português, francês, inglês, espanhol, tudo disponível. Tiraram o projeto inteiro do ar, estava disponível em todas as plataformas, Spotify, Deezer, eu fui de até voz da Deezer no Brasil, né, coisa que eu não falei, né, eu falei de tanta coisa, mas tiraram, né. Outra coisa que eu não falei, comecei a minha carreira, cantando bossa nova, abrindo um show de João Bosco, Olha, Coração Festa do Sol. E o que grande honra, né. Pois é, o meu repertório agora eu tenho que disponibilizar inteiro na minha nova gravadora, então, no YouTube é onde vocês podem encontrar o meu material, porque infelizmente nas plataformas tem pouquíssimas coisas minhas, mas daqui a pouquinho estará disponível. é isso aí. Gente, olha, no YouTube vocês conseguem encontrar e também fica na tela a rede social da Ana Torres para que você possa entrar em contato e pode ali com ela, né? Você conversa com ela e quer adquirir o material, esse material ele pode chegar até você também. Entre em contato com ela, fica na tela as redes sociais. Com todo esse sucesso, bom, e merecido. Ela já é premiada, é uma mulher premiada em tudo que faz, reconhecida. E agora, para esse ano de 2026, a Ana ela é finalista do The Best of Brazil Global Awards, que vai Exa acontecer no dia 12 de setembro em Nova York, na Estátua da Liberdade. yes. Bom, de Paris para os Estados Unidos e agora me conta como está o coração para essa premiação. Ah, tá numa expectativa maravilhosa, porque assim, o meu grande objetivo, Jorge, no The Best of Brazil Global Awards, é de estar levantando essa bandeira da inclusão. Não é realmente comparar a minha técnica vocal com outras artistas, com outras cantoras, né? Mas de estar aproveitando a oportunidade para levantar essa bandeira, tanto que eu vou fazer o lançamento do projeto da Cigarra Autista em inglês, o desenho animado, o curta-metragem, o livro, e vou cantar dia 10 no Central for Family Support, em Nova York. E eu estou muito feliz com essa minha ida a Nova York. E eu espero que seja uma abertura para fazer muitas e muitas coisas em torno da cigarra autista nos Estados Unidos. Antes de ir para os Estados Unidos, eu vou lançar no Brasil, no Cine System, em mais de 150 salas de Olha, cinemas no Brasil, durante 2 meses, o mês de setembro e o mês de outubro, que é o mês das crianças, nessas salas no Brasil. Mais de 150 salas o desenho animado vai estar lá, disponível com audiodescrição, com a linguagem de libras, e eu fico muito feliz, porque realmente falar de inclusão e promover a inclusão, né. E eu vou estar também num super mega evento em torno, da deficiência, dias 19 e 20 de setembro, no Movimente, lá em São Luís do Maranhão. Então são coisas maravilhosas, eu espero assim, claro que eu amaria levar o prêmio de melhor cantora brasileira, porque isso vai me abrir mais e mais portas para estar levando o projeto da Cigarra Autista. Mas só o fato de estar participando, de estar na Estátua da Liberdade, lá participando, já vai ser maravilhoso. verdade, muito bom. O trabalho da Ana, gente, apoia a cultura para criar pontes, transformar vidas e fazer o mundo enxergar a beleza que existe em cada diferença. Ana Torres, sem dúvida, é uma voz brasileira que atravessa fronteiras.
fronteiras. E por ela atravessar fronteiras e ser esse sucesso, eu vou agora para uma parte do meu programa. É um bate-bola com a Ana Torres. Vamos lá, Ana, preparada? Vamos lá, preparada, eu Uma, acho. uma cor, Vermelho. um lugar, Hã, ai, onde eu tô agora? eu tenho medo de. Eu tenho medo de partir antes que a minha filha, eh, tenha conseguido ser autônoma. Eu espero que porque eu não tenho muito medo de morrer. Eu sei que um dia eu vou morrer, todos nós morreremos. Mas a única coisa que eu gostaria, que eu sempre penso: "Oh, meu Deus, me deixa um pouquinho a mais, se for possível, até a minha filha se tornar uma pessoa autônoma. Eu quero que ela tenha consciência das coisas, que ela consiga falar". É uma coisa que eu penso, sabe. Eu espero. É um medo que eu tenho de morrer antes da sua autonomia. Um livro. A cigarra autista. Vamos lá, né? Já viajou o mundo, então? Montanha, praia ou cidade? Ai, eu adoro os 3, mas adoro, sobretudo, praia e montanha, porque eu adoro natureza, esse contato com a natureza, então é muito mas eu amo praia, o mar tem uma coisa quase que musical que me hipnotiza, o barulho do mar, olha que coisa incrível. Eu adoro silêncio, hein. Eu sou uma artista que adora silêncio, mas é aquela coisa só a onda, só o barulho da onda, da natureza e tudo mais. Mas eu adoro montanha também, adoro, adoro a natureza, sentir os pássaros, tudo. Eu amo isso, amo, amo, amo a natureza. Teatro, TV ou cinema? Oh, adoro os TV nem tanto, mas o teatro e o cinema eu amo. Bom, Amo os 2, mas, puxa, tem que escolher, tudo ah, dois, não tem problema. Eu digo não para. eu digo não para a violência, sobretudo a violência contra as crianças. Eu fico horrorizada com essa onda de violência todo tipo de violência contra a criança. A violência verbal, a física, a sexual, a violência nos jogos, nos desenhos animados, a proteção da criança é algo que a humanidade tem que parar urgente para Uhum. refletir sobre isso. Então, eu digo não à violência contra as crianças, sobretudo. Eu digo sim para. Eu digo sim para o amor. Muito bom. Meu estilo musical favorito é. Ai, eu sou tão cosmopolita de gostar de músicas de todo lugar do mundo, de vários estilos. Eu Eu gosto de tantos estilos, mas um estilo que eu amo de paixão, 2, o reggae e o jazz. Eu adoro esses 2 estilos, totalmente diferentes, mas eu adoro. Eu me defino uma mulher. Uma mulher guerreira. Eu sou muito guerreira e muito determinada. Sou realmente se eu pensar em algo, já em segundos depois eu já estou lutando por isso, pelas minhas ideias. Família para mim é Tudo. Deus em minha vida. Deus é minha fortaleza. Vou te contar algo muito íntimo, eu nunca contei em lugar nenhum. Eu tenho um pacto com Deus.
eu tenho um pacto que eu tinha 12 anos. Eu nunca falei isso para ninguém, fico até emocionada. Que ia através da minha tipo assim, eu pedi para Deus, eu fico emocionada, de me ajudar, de me ajudar a ser artista. Porque imagina você uma criança que não tem ninguém na família que é artista, que aspira ter uma carreira artística, brilhar, e de repente eu me senti, tipo, sozinha, de certa maneira, mas eu falei assim: "Meu Deus, me ajude a conseguir, porque eu vou, através da minha música, levar mensagens do bem, mensagens positivas". Olha que coisa, Georges. Eu estou conversando com você, é a primeira vez que eu estou falando isso. Que Eu bonito, não falo sobre isso. minha Eu querida. não falo. A gente começou a nossa entrevista falando daquela menina simples, lá do Brasil, que brincava, mas sonhava em brilhar. Aquela menina que não tem ninguém na família que é artista e ela queria fazer a diferença. Ela já sentia-se diferente no meio em que ela andava. Com o passar do tempo, aquela menina foi caminhando e visitando outros estados no Brasil e ali ampliando seus horizontes. Entre ganhos e perdas, aquela menina acreditava mais nela do que qualquer outra pessoa. Ela, ainda muito jovem, fala numa entrevista pela primeira vez que fez um pacto com Deus para chegar aonde ela chegou. E chegou em Paris, fazendo toda a diferença, uma mulher conhecida, uma mulher que no jogo da vida, entre as arquibancadas que estão na direita e na esquerda, uma arquibancada está querendo que ela caia e a outra arquibancada do jogo da vida se levanta quando ela passa e aplaude, porque a voz dela é uma marca na arte do Brasil, na França, em outros países. Com isso, aquela menina se torna uma mulher belíssima, constrói uma família e, através da sua família, através da necessidade da sua filha, essa menina que hoje é uma mulher que faz toda a diferença, ajuda dentro da casa dela, conscientiza, ela se conscientiza do poder da arte e, com isso, ela lança projetos para conscientizar a outras pessoas. E olha que coisa boa. Eu tenho o prazer em estar com esta mulher aqui, de frente, contando para brasileiros cidadãos do mundo o sucesso que ela é. E com isso, eu pensando que ia deixar ela de saia justa, eu faço um bate-bola. E no bate-bola, ela fala que ela se define uma mulher determinada. E também Deus como toda fonte de inspiração que a moveu e ainda continua movendo para que ela consiga chegar mais longe nesse caminho. E nesse livro que se chama Vida, ela se coloca como a protagonista e como a escritora desse livro, com a responsabilidade de a cada dia escrever o mais belo capítulo de uma história que se chama A Cigarra Autista. E essa cigarra autista acaba conquistando corações de nações através da voz de uma mulher que é cantora, produtora cultural, atriz, dubladora, enfim, uma mulher que é sucesso absoluto. Em nome da minha equipe e em meu nome, desejo a você mais sucesso
e que o nosso Deus, que nosso universo, a nossa espiritualidade possa fazer com que a cada dia, Ana, você se sinta mais realizada. Parabéns. Ah, puxa, muito obrigada, Jorge. Muito obrigada. Que lindo isso tudo que você disse. Realmente eu sou uma pessoa visceral e apaixonada, pelo que faz. Eu realmente adoro o que faço. Eu me sinto muito recompensada quando eu vejo que foi feito, que foi bem feito, que as pessoas curtem. Eu tenho essa coisa, sabe, de realmente do altruísmo mesmo, de querer ajudar, de querer fazer, o prazer é a primeira moeda para mim, fazer as coisas com prazer, realmente fazer de coração mesmo. E é por isso que você é bem-sucedida, porque você faz aquilo que ama. Gente, para você que está aí nos acompanhando, quer saber mais sobre a Ana, entre em contato com ela pelas redes sociais. E você quer contar a sua história, entre em contato com a nossa equipe. Vai ser um prazer contar para brasileiros cidadãos do mundo o seu sucesso. E hoje eu estou de frente com essa mulher que é uma fonte de inspiração para muita gente, Ana Torres. Muito obrigado, Ana. Mais sucesso Poxa. para você. E você que está do outro lado, nos acompanhando sempre, muito obrigado pela sua audiência e com certeza a gente se vê em breve. Robert Stocks. Robert Stocks.